Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. De antemão, toda a glória, toda a honra seja tributada a Ele, porque só é dele. Amém? Aproveitar que vocês estão em pé, vamos abrir a palavra do Senhor. No Evangelho de João, capítulo 3. Imagino que vocês já sabem qual é o versículo, mas eu digo que vocês não sabem. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13, 14 e 15. Estão vendo que vocês não sabiam? Evangelho de João, capítulo 13, capítulo 3, versículo 13, 14 e 15. Que diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Podeis sentar? Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Nessa noite nós iremos fazer um passeio pelas Escrituras Sagradas. Diante desse texto, para que a gente possa entender, eu quero citar mais uma vez o versículo 14, que diz: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. De antemão eu quero dizer para todos vocês que estão aqui, que Deus nunca será pego de surpresa. Essa noite é uma noite especial para cada um de nós. E Deus já sabia desde a eternidade quem iria estar aqui nessa noite. Deus não é pego de surpresa. Você vai ver algumas coisas interessantes na palavra de Deus. Quando a gente estuda, quando a gente lê, quando a gente medita nas Sagradas Escrituras, a gente aprende cada coisa fantástica, cada coisa maravilhosa. Por exemplo, dentro desse contexto aqui, para que a gente possa chegar aqui, eu quero começar por Abraão. Deus chamou Abraão e lhe fez uma promessa. Isso está registrado no capítulo 12 de Gênesis. Não havia nada acontecido ainda dentro daquela promessa que Deus havia feito a Abraão. Mas no capítulo 15, Deus já diz a ele, no versículo 13, a tua descendência, que nem existia, ele nem tinha Isaac, nem tinha Ismael ainda, não tinha nenhum dos dois filhos ainda. Deus disse: a tua descendência será peregrina por 400 anos. Olha, para Deus não tem surpresa. Isso está lá em Gênesis capítulo 15, versículo 13. Onde eu vou chegar, você vai começar a entender, e é necessário que você preste atenção no contexto do que eu vou lhe mostrar. Observe o versículo 13 de Gênesis 15. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Detalhes. Deus fala de detalhes. Sabemos que de Abraão veio Ismael, mas Ismael não era o filho da promessa. O filho da promessa era Isaac. E de Isaac veio Jacó e Esaú. Esaú não era da promessa, a promessa era Jacó. De Jacó vieram os 12 patriarcas. Dentre os 12 teve um especial chamado José, que foi odiado e invejado pelos irmãos. Foi vendido. E lá no Egito, José foi aquele homem que Deus usou para que ele fosse engrandecido, exaltado, a ponto de ser o segundo homem mais importante no Egito. De repente acontece uma fome no mundo e só tem alimento no Egito, porque José foi quem revelou a Faraó. De repente vem sua família, vem seus pais, vem seus irmãos, e aí vão morar e viver no Egito. Com o passar do tempo, o Faraó morreu, entrou outro que não conhecia José, e o povo de Deus e os judeus passou a ser escravos. Cerca de 400 anos, o que Deus havia dito através de Abraão. Deus não é pego de surpresa em nada. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Deus levanta um homem chamado Moisés para libertar os filhos de Israel. Completou o tempo que Deus havia dito, que Deus havia revelado. Ele levanta Moisés, e Moisés tira do Egito 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças.
Se a gente fizer uma conta bem simples, a gente vai chegar a 2 milhões de pessoas. Isso está lá registrado em Êxodo, capítulo 12, 37, 38. Êxodo, capítulo 12, 37 e 38. Diz assim a palavra do Senhor. Assim partiram os filhos de Israel de Ramesses para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Se você multiplicar uma mulher e um filho só, já chega em 1.800.000. Então, vamos arredondar para cerca de 2 milhões de pessoas. Por quê? Porque também não só saíram estes, saíram também um povo do Egito junto com eles. Versículo seguinte, 38. Subiu também com eles um misto de gente, e também ovelhas, gado, muitíssimos animais. Tentem imaginar vocês a cena. Moisés conduzindo cerca de 2 milhões de pessoas, caminham afora. Porém, há um grande detalhe: Moisés não ia só, o Senhor estava com eles. Dia e noite o Senhor estava com eles. Observe o que aqui diz Êxodo 13, 21 e 22. Nesse texto diz que o Senhor nunca os apartou deles. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. 22. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Com isso a gente aprende que Deus cuida do seu povo. Amém? Esta multidão atravessaram o Mar Vermelho. Êxodo 14, 21 e 22. Grande milagre, diz a palavra do Senhor. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Moisés os levou para o deserto. Ordem de Deus: siga a nuvem, siga a coluna. Ordem de Deus. Êxodo 16, versículo 1. Diz o Senhor: partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. O povo, preste atenção, para que você possa entender aquele texto que está lá em João 3. O povo começa a murmurar contra Moisés, contra Arão, seu irmão. Êxodo 16, versículo 2 e 3. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Versículo 3. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. O Senhor manda pão do céu. Se existe um povo que teve o privilégio de comer alimento do céu, foram os judeus. Deus manda pão do céu. Versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Deus manda pão do céu. Amém?
Agora eu quero uma atenção maior ainda nesse momento, porque eu vou mostrar para você a primeira vez na Bíblia Sagrada que Deus fala sobre a guarda do sábado. E isso é importante porque você deve saber e conhecer este detalhe. Observe o versículo 5, Gênesis 16, 5. Dar-se-á que no sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. No sexto dia é para vocês escolherem o dobro. O Senhor manda à tarde carne, e pela manhã pão. O Senhor manda para cerca de 2 milhões de pessoas, à tarde carne, e pela manhã pão. Êxodo 16, 11 até o 15. Prestem atenção. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram cordónizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhe Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Amém? Deus manda do céu pão, maná, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A ordem do Senhor, entretanto, era que eles fizessem o seguinte: Êxodo 16, 19 e 20. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Colha o que é para vocês comer hoje, não deixe para o outro dia. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos, cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Era para não deixar nada, segundo a ordem do Senhor. Atenção, o sábado é um sinal para os judeus. Você vai ver agora alguns textos que mostram claramente que a observação do sábado é um sinal para os judeus. Êxodo 31, 13 até o 17. Êxodo 31, 13 até o 17. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma coisa, morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim, disse Deus, entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Vou te mostrar uma outra passagem que está lá em Salmo 147, versículo 19 e versículo 20. Salmo 147, 19 e 20. Mostra a tua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. E para ficar mais claro, Deus repetiu os 10 mandamentos em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 12 a 15. E mostrou e falou sobre o motivo pelo qual eles deveriam guardar, observar o sábado. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás
e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Versículo 15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Está muito claro, não resta dúvida. Amém? Deus fala de detalhes. Olha, Deus é maravilhoso. Ele diz o sabor daquele pão. Êxodo 16, 31. Olha o sabor do pão. Êxodo 16, 31. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo 16, 31. Deu-lhe a casa de Israel o nome de maná. Os judeus, quando comeram daquele pão, eles disseram, chama-se maná. O que é maná? Uma coisa gostosa, uma coisa deliciosa. E eles disseram, era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. Era uma coisa saborosa, gostosa, maravilhosa. E eles deram o nome de maná. Prestem atenção. Esse detalhe é muito importante para a gente chegar lá. Os judeus, quando comeram aquele pão descido do céu, vindo de Deus, eles gostaram tanto que chamaram de maná. Amém? Deus os sustenta por 40 anos. Eu não estou falando de 40 dias. Eu estou falando que Deus os sustenta por 40 anos. Durante 40 anos, Deus os sustentou. Não só os 2 milhões que saíram, como os que foram nascendo. Olha o que é que diz a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 16, 35. Êxodo 16, 35. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos. Até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Deus os sustentou durante 40 anos. Eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, meu amigo, o que é que você está precisando para resolver um problema da manhã? Deus os alimentou por 40 anos. Escuta este outro milagre. Deuteronômio 29, versículo 5. Prestem atenção neste outro milagre. 40 anos vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Milagre de Deus. Não era preciso ter sapateiro, não era preciso ter alfaiate. Deus milagrosamente fez isto acontecer. Amém? 40 anos. Porém, chegou o último dia, quando eles entram na terra prometida. Moisés já está morto, Josué assume o comando, aí Deus manda celebrar a Páscoa e diz, hoje é o último dia que desce maná do céu. A partir de agora, vocês vão plantar, vocês vão trabalhar para vocês sobreviverem. Portanto, se tem aqui alguém que não trabalha, saiba que Deus diz que nós devemos trabalhar. Ele vai prover os meios para a gente trabalhar, para a gente lutar e conquistar as coisas. Ele não vai mais mandar do céu. O maná cessou. Josué capítulo 5, versículo 10, 11 e 12. Josué 5, versículo 10, 11 e 12. Josué capítulo 5, versículo 10, 11 e 12. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa, pães asmo, cereais tostados, comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois de comerem do produto da terra, cessou o maná. Dificilmente o homem fica satisfeito com as coisas que tem, com as coisas que possui.
E ele sempre está querendo mais. E isto é um grande perigo. Paulo, eu estou aqui abrindo parênteses. Paulo nos adverte na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 9 e no versículo 10. Ele nos faz uma grande advertência. Prestem atenção. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, aos quais afogam os homens na ruína e perdição. Versículo 10. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Muitas e muitas coisas que a gente sofre é por conta da nossa ganância. É por conta da falta de estar satisfeito, contente com as coisas de Deus. Deus prometeu para a igreja, Ele prometeu para a igreja através de Jesus. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas que são necessárias, comida, bebida e vestido, Ele disse que acrescentaria. Amém? Os judeus viviam escravos, foram libertos de maneira maravilhosa, contemplaram grandes milagres, milagres que só esse é fora do comum. Deus alimentar uma grande multidão durante 40 anos, mandando pão do céu, maná do céu. Esse povo teve um privilégio fora do comum, mas aconteceu que durante a caminhada, eles estavam no deserto, e no deserto a gente sabe que existe uma escassez de água. E de repente eles começaram a murmurar, porque faltava água. E aí, o que é que acontece? Existia uma água que estava com eles. Está lá em Êxodo 17, versículo 1 até o versículo 7. Êxodo 17, versículo 1. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Tenta imaginar a cena. Mais de 2 milhões de pessoas, com os que já nasceram, sem ter água para beber. Meu Deus, é porque a tua graça é o suficiente, porque o que Moisés passou. Tendo partido toda a congregação, eles não tinham água para beber. Versículo seguinte. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Moisés, coitado, respondeu: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali. Olha, o Senhor disse: eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez, na presença dos anciões de Israel. Versículo 7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? E conta a história que esta pedra os seguia, os acompanhava, e dela jorrava água para saciar a sede daquela grande multidão. E, para quem não sabe, Paulo revela lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, quem é esta pedra, quem é esta rocha que os saciava de sede. Claro e evidente que quem estuda a palavra de Deus vai descobrir que no Velho Testamento existe muitas cristofania, ou seja, manifestações de Cristo. E esta pedra, para surpresa de alguns, não para todos, mas para surpresa de alguns, está aqui revelado. Olha. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo.
E a pedra era Cristo. E a pedra era Cristo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Porém, a gente sabe, em todos os lugares existem os rebeldes. Em todos os lugares existem os rebeldes. Aqueles que se rebelam. E durante esta jornada, durante esta caminhada de Moisés com aquela multidão, alguns rebeldes se rebelaram. E que aconteceu? Coisa sobrenatural. Número capítulo 16, versículo 20 até o 35. É uma leitura um pouco extensa, mas eu vou fazer, porque vale a pena vocês terem este conhecimento. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: apartai-vos do meio desta congregação, e eu os consumireis num momento. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador da vida, acaso por pecar um só homem indignar-te-ás contra toda esta congregação? Respondeu o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. 3 homens, eu vou repetir o nome deles. Se afastem deles. Corá, Datã e Abirão. Sai de perto deles. Versículo seguinte. Então se levantou Moisés e foi a Datã e a Abirão, e após eles foram aos anciões de Israel. E disse à congregação: desviai-vos, peço-vos das tendas destes homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, ao redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procede de mim mesmo. Se morrerem estes homens, como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Segura aí. Moisés chamou toda a congregação e disse: se estes homens morrerem como morre qualquer homem, se estes homens tiverem algum castigo como tem qualquer dos homens, eu não sou enviado do Senhor. É ou não é autoridade? Autoridade do tipo de Elias, que chegou assim para o rei e disse: Acabe, durante estes anos, segundo a minha palavra, não choverá. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que aconteceu, versículo seguinte. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. Versículo seguinte. E aconteceu o quê? Acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu. Abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e a todos os seus bens. Eles e todos os que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo, a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos traga a nós também, nos traga a nós também. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Não sei se você é rebelde, não sei. Não sei se tem alguém rebelde aqui, e eu espero que não tenha. Mas o Senhor não brinca. Deus detesta pessoas rebeldes. E se você conhece alguém rebelde, saia de perto dele, corra, porque a ordem de Deus para o povo foi: saia de perto deles. Mas não parou por aí, a história continua. Em todo lugar também tem pessoas que murmuram. Existem os murmuradores. Lá em Número 21, capítulo 4, 21, versículo 4 e versículo 5, o pão do céu que eles batizaram de maná,
Eles agora dão outro nome. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. Versículo seguinte. E o povo falou contra Deus, contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e as nossas almas têm fastio deste pão vil? O pão que eles haviam chamado de maná do céu, agora estavam murmurando, chamando de pão vil. O que é vil? Uma coisa desprezível, uma coisa sem valor, uma coisa que não é desejável, uma coisa que é repugnante. Foi isso que eles disseram com o pão que Deus mandou do céu. Cuidado com os murmuradores. Existem murmuradores em todos os lugares do mundo. Talvez você conviva com alguém que chega no seu ouvido murmurando. Você pode ser contaminado. Deus nos revela como advertência para a igreja. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1 até o versículo de número 13. Deus diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós. Esta carta é escrita para a igreja. Estas coisas, porém, se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram. E caíram num só dia 23 mil. E não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Vamos chegar nela, vamos? Nem murmureis, como alguns deles murmuravam, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Ora, aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que o possais suportar. Advertência para a igreja: não seja murmurador, corra de alguém que vive murmurando. Não seja murmurador, corra de alguém que vive murmurando. Lá em número 21, versículo 6, nos fala deles, os murmuradores. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Por conta das suas murmurações, Deus mandou serpentes que picavam eles, e eles eram mortos com o veneno daquelas serpentes. E eles correm para quem? Coitado de Moisés. Correram para Moisés. Versículo de número 7, 8 e 9. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós a serpente. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faça, Moisés, faze uma serpente abrasadora, põe sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Versículo 9. Fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste,
sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Quem não olhava, morria. Estamos chegando em João 3. Quando Jesus diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. A ordem não era para adorar, a ordem era para apenas olhar. Se alguém não olhasse, morria. Passou o tempo, vieram reis, vieram juízes, vieram reis. E o que acontece? O povo passou a adorar essa serpente. O povo passou a adorar essa serpente. Olha o que acontece. Porém, Deus levantou um homem. E eu vou dar uma chance aqui para alguém aqui. Quem sabe qual foi o homem que Deus levantou para destruir essa serpente? Mas hoje vocês não vão esquecer. Diga bem forte: rei Ezequias. Bem forte: o rei Ezequias. Mais uma vez: o rei Ezequias. Foi ele que quando assumiu, aconteceu o seguinte. 2 Reis, capítulo 18, versículo de 1 a 5. 2 Reis, capítulo 18, de 1 a 6. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Ezequias fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Ezequias, versículo 5. Confiou o Senhor Deus a Israel. Volta para o versículo 4, por favor. Se alguém... Mas eu vou dizer logo. Eu ia fazer outra pergunta, mas eu vou dizer. Você vai ver no versículo 5 o testemunho que Deus dá acerca de Ezequias. Mas antes de eu dizer o testemunho que Deus dá acerca de Ezequias, eu pergunto: o que é que Deus dá de testemunho à minha pessoa? O que é que Deus dá de testemunho da sua pessoa? Olha o testemunho que Deus deu acerca de Ezequias. Versículo 5. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Está registrado. Nem depois, nem antes houve igual a Ezequias. E eu sei que você sabe, mas também sei que alguns talvez não saibam. Ezequias tem um grande fato na sua história, na sua vida. Ezequias viveu no tempo do rei Isaías. E o profeta Isaías fala lá em Isaías 38, do versículo 1 a 8. Um fato histórico, um fato sobrenatural que aconteceu no mundo por conta de Ezequias. Naquele dia, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto, segura aí, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimos. Eu pergunto para vocês: será que você teria essa coragem de fazer essa oração ao Senhor? Senhor, tu sabe que eu andei com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos. Será que nós teríamos essa ousadia, essa intrepidez de falar isso para o Senhor? Ezequias fez esta oração e chorou muitíssimo. Versículo seguinte. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, versículo 5: vai, diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai,
ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Mas até aí tudo bem, né? Acrescentar, mas Deus fez algo sobrenatural para que isto se realizasse. Versículo 6, disse o Senhor: livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade, e ser-te-á isso da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Se você entende, é como se o sol estivesse indo e de repente o sol retornasse. Isso só quem pode fazer é Ele. E Ele fez isso por conta de um homem que foi fiel, que foi digno, que Ele fez questão de dizer, nem antes nem depois teve igual a Ele. Amém? Mas retornando, o que é que Ele fez? Ele quebrou a imagem da serpente que Moisés havia feito. Estamos no contato para que você possa entender o que é que aconteceu. Hoje, nós seres humanos estamos infectados pelo vírus, pelo veneno, não é da serpente literal, mas é do pecado. Eu e você, nós temos a semente do pecado. Naquela época, quando eles eram picados pelas serpentes venenosas, se eles não quisessem morrer, tinha que olhar para a serpente de bronze. E aí não morriam. Se não olhassem, morriam. Com relação a nós, vamos lá para João 3,13. Com relação a nós, a gente vai chegar agora em João 3,13. Está escrito: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está nos céus. Saiba que ninguém subiu no céu, ninguém subiu. Quando morre alguém em Cristo, ele vai lá para o paraíso, que é um lugar específico, um lugar maravilhoso, um lugar onde vão aguardar o dia da ressurreição, para ter um corpo semelhante ao corpo de Jesus. No céu, só subiu quem de lá desceu, e ele se chama Jesus. E aí no versículo 14 está registrado: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Assim como foi posta uma serpente numa estátua, numa cruz, num poste, em alguma coisa lá, Jesus seria também levantado e colocado no madeiro e colocado na cruz para morrer pelos meus, pelos seus, pelos nossos pecados. Mas não só morrer, não era só morrer, era para que a gente pudesse ser livre do vírus, da picada, do pecado. E no versículo 15 está registrado, oh que coisa linda, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Para que todo aquele que crê em Jesus tenha a vida eterna. Para que todo aquele que crê em Jesus tenha a vida eterna. Neste mesmo capítulo, uma das poucas mensagens de João Batista, ele disse no versículo de número 36, quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Eu não sei se aqui entre nós tem alguém que ainda não correu para os braços de Jesus. Se você não fizer, você saia daqui sabendo que sobre você, em cima de você, está a ira de Deus. Aquele Deus que abriu a terra e que consumiu 250 homens. Aquele Deus que matou 23 mil por conta das murmurações, por conta dos pecados dele. Aquele Deus que fez isso com o seu povo. Por isso que Paulo diz em Romanos 11, 22, considerai a bondade de Deus, considerai a severidade de Deus. Eu costumo dizer, e eu quero que você leve isso em consideração, porque é muito sério. Deus não poupou o seu próprio filho. Está lá em Romanos 11, 8, 31. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Se Deus cobrou de Jesus, se Deus fez por onde Jesus ir para uma cruz, sofreu o que sofreu, o que será de mim? O que será de você? Sem Jesus. João 3,36, João Batista diz: quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Está escrito.
Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem um filho, sobre ele permanece a ira de Deus. O que fazer? Eu sou pecador, você é pecador. Está escrito, está revelado, que quem não entregar a sua vida a Jesus vai enfrentar o juízo de Deus. E o juízo de Deus não é surpresa, porque vocês viram, eu mostrei no início, 400 anos, que 400 anos? Deus revelou a Abraão que a sua descendência iria passar 400 anos escravo, antes dele ter filho, antes de Israel ter sido formada. Deus também já revelou para mim, para você e para todo mundo o que é que vai acontecer. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 até o 15. Deus já mostrou a sentença. Deus já mostrou o que vai acontecer. Deus já revelou. Deus diz, através de João: vi um grande trono branco. E aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé, diante do trono. Então abriram-se livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E deu mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Você que está aqui, já entregou sua vida a Jesus? Você que está aqui, já entregou sua vida a Jesus? Não tem coisa mais importante no mundo do que o que você está ouvindo nessa noite. Porque morrer, eu vou morrer e você vai morrer. Agora, uns vão morrer com Cristo, outros vão morrer sem Cristo. Quem morrer com Cristo, glória a Deus. Mas quem morrer sem Cristo, olha o que aqui espera para ele. Olha o que aqui espera para ele. Mas Deus não quer que isso aconteça com ninguém. Por isso que ele manda a sua igreja. Por isso que ele manda, como leu aqui o nosso irmão em Atos, capítulo de número 17, versículo 30 e 31. Ora, Deus não levou em conta o tempo da ignorância, porém notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porque ele determinou um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Querem ser salvo? Querem ser salvo? Quero, só Jesus. Eita, Moisés, eu fui picado, eu não quero morrer. Olha para a serpente. Eu não quero olhar, vai morrer. Não quer morrer não, olhe para a serpente. Quer ser salvo? Jesus. Quer ser salvo? Jesus. Atos capítulo 4, versículo 11 e 12 está escrito: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra principal, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus. Só Jesus. Quer ser salvo? Só Jesus. Paulo, no seu primeiro sermão, Atos capítulo 13, 38 e 39. Paulo, no seu primeiro sermão, ele chega para os judeus, seus irmãos compatriotas, seus irmãos, e ele diz, Atos capítulo 13, 38 e 39, assim está escrito: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecado por intermédio deste Jesus, e por meio dele, Jesus, todo que crê em Jesus é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificado pela lei de Moisés. É Jesus, é Jesus. Paulo estava preso, ele e Silas, e de repente o carcereiro olha para Paulo e diz: o que é que eu devo fazer para ser salvo? Disse Paulo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Só Jesus, não tem outro meio, não tem outra saída, não tem outro escape, só Jesus.
Só Jesus. Se você não for a Jesus, você vai perecer. Aqueles judeus que não olhavam para a serpente morriam, mas quem olhavam, escapavam. Nos coloquemos de pé, por favor, em nome de Jesus. Vamos voltar para a tela, João 3, 13, 14, 15. João 3, 13. Ora, ninguém subiu o céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está nos céus. Versículo 14. Assim, do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Para quê? Para que Jesus foi levantado? Versículo 15. Para todo o que nele crê, tenha a vida.